O nosso assunto inicial será a revisão criminal. Então, a revisão criminal é a primeira das três ações autônomas de impugnação que nós veremos. Quando se trata de ação autônoma de impugnação, nós estamos falando não de recursos. Embora nós observamos que no Código de Processo Penal, tanto a revisão criminal quanto o habeas corpus é colocado como recurso, pelo menos ali na localização destas disciplinas no Código, embora não sejam recursos. Então, eu trago aqui um conceito de revisão criminal do Guilherme de Souza Nutti, para que a gente faça essas primeiras observações e possa avançar para o estudo do Instituto Jurídico propriamente dito. Então, de acordo com o Guilherme Nutti, a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis. Por que constitutiva? Porque ela, de fato, constitui uma nova circunstância, um novo direito, digamos assim, né? Não é como os recursos que nós estamos desdobrando, que nós estamos continuando o exercício do direito de ação. Na primeira aula que nós tivemos a respeito da teoria geral de recursos, eu apresentei um conceito para vocês de recurso, em que dizia lá que o recurso é um desdobramento do direito de ação. Por quê? Porque através do direito de ação, a pessoa legitimada vai até o judiciário, pleiteando uma tutela jurisdicional, desenvolve-se o processo e, ao final, tem uma sentença. Então, em tese, está aperfeiçoada a relação, o direito de ação está exercido. Mas aí, por conta da ideia do duplo grau de jurisdição, através do recurso, a parte sucumbente pode estender a vida daquela ação e, portanto, o recurso é lá uma consequência direta do direito de ação. Já a ação autônoma de impugnação, ela é uma ação própria, constitutiva. Ela vai depender sempre de uma decisão já transitada em julgado, né? Adiante nós vamos falar dessa questão aqui, desse confronto na ideia de revisão criminal e coisa julgada. E é sui generis por quê? Porque ela não tem um polo passivo, né? A revisão criminal, ela é proposta necessariamente pró-réu, não existe revisão criminal pró-societate, ou seja, uma decisão absolutória transitada em julgado, ela é imutável, não há possibilidade de mudar essa decisão. A decisão condenatória pode ser submetida, dentro das hipóteses legais, a uma revisão, certo? E é sui generis porque esta ação é proposta pelo condenado ou por quem o representa contra o próprio Estado, que é o autor da condenação. Sempre num grau acima, né? Então, sempre será um órgão superior hierarquicamente daquele que proferiu a decisão condenatória, mas não deixa de ser o Estado enquanto detentor do poder de punir. Então, não há um sujeito passivo. É uma ação que propõe uma revisão daquela decisão já transitada em julgado. É também um meio extraordinário. Então, vejam, aí está entre parênteses, porque meio extraordinário não está na definição do Nutti. Eu acrescentei aí, porque é importante a ideia de que se trata um meio extraordinário, né? Não faz parte da sequência lógica ordinária de análise da ação penal. Então, a revisão criminal é uma forma extraordinária de questionar, dentro dos estritos limites legais, a decisão penal condenatória. De competência originária dos tribunais, então, vejam, sempre será um tribunal que julgará uma revisão criminal. Pode ser um tribunal de segunda instância, a exemplo dos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais eleitorais e do Superior Tribunal Militar, que faz a segunda instância na competência militar. E pode também ser de competência do STJ e do STF.
dependendo de decisões que tenham sido confirmadas nessas instâncias. Então, nunca vai haver o julgamento de uma revisão criminal por um juiz de primeira instância. Por quê? Porque essa decisão, no mínimo, terá sido prolatada por ele. E sempre vai ser alguém hierarquicamente superior ao prolator da sentença, né? E se a decisão for confirmada, por exemplo, na segunda instância da Justiça Estadual? A revisão criminal é de competência do próprio Tribunal de Justiça, mas internamente num órgão superior àquele que julgou. A maioria dos tribunais de justiça trabalha com câmaras criminais, né, que fazem os julgamentos dos recursos. E acima das câmaras existem os grupos ou turmas, conforme rege o regimento interno de cada tribunal. E até o pleno daquele tribunal, que normalmente é um órgão especial. Então, vai ser sempre alguém com competência hierárquica superior, mesmo que dentro do mesmo tribunal, e nunca um juiz de primeira instância. Então, Oi? Na minha cabeça, a revisão criminal era para a primeira instância. No caso, quando a sentença na primeira instância, eu tenho que obrigatoriamente recorrer ao tribunal de segundo grau. Então, daí no tribunal de segundo grau eu posso interpor a revisão criminal. Mas aí a revisão ela continua sendo julgada no tribunal de segunda instância, no caso TJ estadual, ou ela vai para o Superior Tribunal de Justiça? Ela só vai para o Superior Tribunal de Justiça se o próprio Superior Tribunal de Justiça tiver proferido a sentença condenatória, tá? Ou se a decisão no Tribunal de Justiça tenha sido pelo órgão máximo do tribunal, o que é muito difícil. Então, via de regra, quando a decisão ou foi proferida na primeira instância, ou foi confirmada no Tribunal de Justiça, é no próprio Tribunal de Justiça que vai se fazer a análise da revisão criminal. Então, o que a gente precisa ter bem em mente é que um tribunal, ele não é composto de um único órgão julgador. Então, por exemplo, vamos pensar nos tribunais de justiça como normalmente eles são formados, na área criminal. Eles são formados por câmaras criminais e alguns têm turmas criminais e outros, para esse mesmo tipo de órgão, chamam-se grupos criminais, ou grupo de câmara. Então, aí você tem, por exemplo, 2 ou mais câmaras unidas, formando um colegiado maior para decidir, para questionar aquilo que foi decidido pela câmara, que é menor. Você entendeu? Então, é no mesmo tribunal, mas um órgão dentro do tribunal que é superior. Assim como, por exemplo, nós temos no STF, no STJ, as turmas e o plenário, né? Nós temos no STF e no STJ turmas que decidem e nós podemos ter recursos para o plenário, onde todos os ministros, ou pelo menos um grupo de ministros, decide aquela questão. Então, mesmo internamente nos tribunais, você tem uma divisão, e aí é algo que precisa ser compreendido no seguinte sentido, principalmente para quem pretende fazer concurso e para quem vai advogar. Você precisa conhecer o regimento interno do tribunal onde você vai trabalhar ou para qual você pretende fazer o concurso, porque cada tribunal tem competência para organizar, dentro das linhas gerais da legislação e da Constituição, o seu funcionamento interno. Então, por isso que alguns tribunais têm câmaras criminais e grupos de câmaras, outros têm câmaras tribunais e turmas julgadoras, e assim isso varia de tribunal para tribunal. Então, esta organização interna, ela não é definida por lei para todos os tribunais, né? Você tem a regra geral da organização judiciária e você tem os regimentos internos de cada tribunal, tá? Então, é assim que funciona. O que é preciso ter em mente é que a revisão criminal nunca será julgada numa primeira instância. Por quê? Porque um juiz de primeira instância nunca vai rever aquilo que ele fez, mesmo que nós estejamos falando de uma outra pessoa física de juiz. E quando a gente trata de recurso, ou de ação de impugnação, a gente tem que ter em mente que quando a gente fala de instância, nós estamos falando de juízos, né? E não de juízes, pessoas físicas. Então, não é porque o juiz fulano de tal decidiu que o outro juiz, na mesma
no mesmo patamar hierárquico que ele, pode rever a decisão dele numa revisão criminal. Ele é um juiz de primeira instância, e na primeira instância aquilo já está solucionado. Então, ele segue para a segunda instância. Ok? Entendi, professor. Então, você entra com uma revisão criminal para aquela Câmara de julgamento, ou para aquela turma, e não necessariamente diretamente para o tribunal. Exato. É como se tivesse um escalonamento dentro do próprio tribunal, é isso? Exatamente, é exatamente isso. Você vai utilizar o escalonamento interno do tribunal. Tá? Você vai ver no regimento interno, inclusive, via de regra, esses recursos são endereçados para o presidente do tribunal, porque é o presidente que faz a distribuição interna, né? Se você tiver certeza de qual é o órgão competente, você pode endereçar. Mas, na dúvida, o que se faz? Endereça-se ao presidente do tribunal, como normalmente se faz no caso de habeas corpus também, porque aí o presidente do tribunal distribui de acordo com a competência interna determinada pelo regimento interno do tribunal. Tá certo? Perfeito, professor. O Lucas Palma acho que está pedindo para o senhor autorizar ele a entrar na chamada, por favor. Tá ok. Deixa eu só terminar essa questão aqui do conceito, porque senão eu vou ter que ficar indo e voltando. Rapidinho, aí eu já volto lá. Tá? Então, esta decisão, esta revisão, ela é destinada a rever uma decisão necessariamente condenatória com trânsito em julgado. Como decisão condenatória, nós podemos ter três figuras. A sentença condenatória propriamente dita, né? Reconhece a existência do crime e a autoria e aplica uma pena. Nós podemos ter a sentença absolutória imprópria, que é aquela que reconhece a inimputabilidade, mas aplica uma medida de segurança, e aí, obviamente, ela tem caráter sancionatório, e aí ela permite a revisão criminal, e um acórdão criminal condenatório, ou seja, uma decisão que já foi proferida por um tribunal, mas que contém uma condenação. Então, essa decisão condenatória que pode ser revista por meio de revisão, pode ser ou uma sentença condenatória, ou uma sentença absolutória imprópria, ou um acórdão condenatório. Necessariamente com trânsito em julgado. Uma questão que precisa ser muito bem compreendida. Nunca é interessante permitir que ocorra o trânsito em julgado, ainda quando exista recursos para fazer uso ou de uma revisão criminal ou de um habeas corpus. É sempre interessante esgotar as vias ordinárias para depois, se for o caso, tendo ocorrido um erro judiciário, fazer uso da revisão criminal, ok? Então, deixa eu permitir aqui a entrada de quem estava esperando, para que a gente continue. Esse primeiro conceito, o conceito que eu coloco aqui, é uma forma da gente, né, entrar no assunto. Então, aqui ele tem, em tese, toda a configuração da revisão criminal. Isso está previsto entre os artigos 621 e 631 do Código de Processo Penal, e agora nós vamos ver as particularidades desse tipo de ação de impugnação. Por ora, o que é importante compreender? Que nós estamos tratando de uma ação própria de impugnação, ou seja, nós não estamos tratando de um recurso, nós não estamos continuando naquela relação que foi formada a partir do recebimento da inicial acusatória. Aquilo lá terminou, está transitado em julgado, e nós vamos... Espera aí, eu acho que passou um slide aqui. Não, está certo. Segundo a legitimidade mesmo. Então, uma vez terminada a relação, aí surge a possibilidade, vejam que o final daquele conceito lá é quando ocorrer erro judiciário. E aí nós vamos ver quais são essas hipóteses de erro. Quem tem legitimidade para propor a revisão criminal? O próprio réu condenado, tá? Ele pode constituir um procurador para fazer em nome dele. Esse procurador não é o advogado, tá? A revisão criminal, ela, por conta de muitas vezes o réu estar preso, pode ser proposta diretamente pelo réu,
como pode ser proposta por alguém com uma procuração particular dele. O ideal é que o réu constitua um advogado, porque aí ele vai falar com capacidade postulatória. Mas nós vamos ver que lá no tribunal competente é possível, por exemplo, que se nomeie um defensor dativo, né? É muito comum que as pessoas submetidas à condenação criminal sejam pessoas que não têm condição financeira de arcar com a sua própria defesa. Então, é possível que o próprio réu, de próprio punho, faça a revisão criminal. E aí, se o relator habilitado entender que tem algum fundamento que é possível levar adiante aquele pedido, ele vai, inclusive, nomear um defensor dativo, se for o caso. Se o réu tiver advogado e o advogado assinar a petição, aí, obviamente, que isso está devidamente cumprido. Então, o próprio réu, ele pode constituir alguém para representá-lo, inclusive para oferecer procuração em nome dele, se for o caso, e, na impossibilidade do réu, nós temos a possibilidade daquela linha sucessória prevista no Código de Processo Penal, que é cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Essa é a linha de representação prevista no Código de Processo Penal. Podem perceber que no C aí do cônjuge tem um asterístico. O que é o objetivo aí? O objetivo é relembrar que hoje boa parte da doutrina compreende que quando se fala em cônjuge, você está efetivamente superando a ideia de casamento, que é a ideia original do Código, né? Do Código lá de 1941. Então, quando se fala em cônjuge hoje, pode-se muito bem compreender que se está falando de cônjuge e companheiro ou companheira desta pessoa que pretende propor a revisão criminal. Ou seja, uma ampliação desse rol de legitimados com base no atual momento histórico que nós vivemos em relação à formação de família, propriamente dita, né? Prazo para revisão criminal. Não existe prazo. Após o trânsito em julgado, a revisão criminal pode ser proposta a qualquer tempo, porque o objetivo da revisão criminal é comprovar a ocorrência de um erro. Então, se o erro aconteceu, independe de prazo para que isso seja efetivamente solucionado, para que se tente efetivamente solucionar isso através da revisão criminal. É possível, inclusive, que um réu já falecido seja representado, né, pelo seu cônjuge, por um ascendente, por um descendente ou por um irmão, para uma revisão criminal. Por quê? Porque a ideia é que o que se busca com a revisão criminal é recuperar o status de dignidade perdido com a condenação criminal, né? Nós sabemos que a condenação criminal, que o próprio processo criminal, ele cria uma série de embaraços para a pessoa, não só do ponto de vista material, propriamente dito, como no que diz respeito à própria dignidade da pessoa na sociedade. Então, é possível, ainda que o sujeito tenha cumprido a pena, ainda que o sujeito tenha morrido, que seja do interesse, ao descobrir a possibilidade de uma revisão criminal, de ingressar com esta ação de impugnação para demonstrar, por exemplo, que houve um erro judiciário. E uma coisa importante que a gente vai ver lá na frente é que é possível, inclusive, que haja uma indenização por conta desse erro. Então, muitas vezes, o interesse surge até para uma correção material das consequências do erro judiciário, né? Então, vamos imaginar uma seguinte situação, bem trágica. O sujeito é condenado e, nesse processo, há um erro e ele está cumprindo a pena e, até por conta de todas os intempéries do cárcere e tudo mais, esse sujeito acaba adoecendo precocemente e morre. Ou ele pega uma doença típica dos encarcerados, como a tuberculose, por exemplo, que é uma doença que praticamente não existe mais na sociedade, mas que é comum entre presos por conta de ser um problema respiratório e a convivência muito próxima, e acaba falecendo. Em comprovado o erro naquela condenação, isso pode ensejar uma indenização para a família, afinal de contas, pode se associar aí essa morte precoce a esse erro judiciário. Agora, nós chegamos efetivamente nas hipóteses de cabimento de revisão criminal.
Elas estão previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, são 3 as hipóteses, e estas hipóteses se fundamentam basicamente na ideia do confronto entre 2 valores tutelados, inclusive constitucionalmente. Primeiro, a segurança jurídica, da forma como ela é tutelada, inclusive eu coloco aqui artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, que fala do respeito à coisa julgada, né? Então, a segurança jurídica de que as questões penais, de que as questões judiciais, num determinado momento, chegam ao fim, se estabilizam, né? Fala-se em estabilização da coisa julgada, ou seja, num determinado momento, aquela discussão chega ao fim, seja pela utilização de todos os recursos, seja pelo prazo final de interposição de recursos sem que isso tenha sido feito. Então, é um valor importante, o valor da segurança jurídica. De outro lado, a revisão criminal se baseia no valor da justiça, ou no valor justiça, no que isso importa para a sociedade. Então, se nós confrontarmos a ideia de segurança jurídica, imutabilidade da coisa julgada, em confronto com a importância da justiça na sociedade, prevalece a importância da justiça. Porém, no caso da revisão criminal, nós temos as hipóteses previamente estabelecidas nas quais poderá haver esta interposição. Então, são elas, número 1, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Então, na verdade, nós temos nesse primeiro inciso 2 possibilidades. Eu ingresso com a revisão criminal questionando a aplicação de um determinado dispositivo legal, né? Então, vamos imaginar uma situação. O sujeito é condenado à pena de 3 anos de reclusão ou de até 4 anos de reclusão. Não há nenhuma justificativa para que o regime seja o regime mais rigoroso, né? E o juiz fixa a condenação inicialmente no regime fechado. Essa sentença, transitada e julgada, pode ser alvo de uma revisão criminal, porque ela contraria o texto expresso da lei penal, que diz que penas de até 4 anos podem ser cumpridas em regime aberto, né? Então, haveria necessidade de uma justificativa para que houvesse a previsão em regime fechado. Ou vamos imaginar que ocorra um erro claro na dosimetria de pena. E essa é a hipótese mais comum de revisão criminal. Erros que ocorrem em relação à aplicação da pena. Muitas vezes, erros que são da sentença de primeira instância e o réu, por um motivo ou por outro, acaba não recorrendo e aquela decisão transita em julgado e depois se verifica que há um erro na fixação da pena. Essa é uma hipótese bem comum de revisões criminais que são deferidas, porque você tem um texto legal que estabelece qual a forma de aplicação da pena, né? Então, toda vez que houver ofensa ao texto expresso de lei, a revisão criminal serve para rever. E aí eu já aproveito, com esse exemplo que eu dei, para dizer que a revisão criminal não trata necessariamente de absolvição, né? Ela pode gerar uma absolvição, ela pode gerar uma anulação da decisão e ela pode gerar uma reforma da decisão. Então, se a questão, o erro judiciário tem a ver com a pena aplicada, o tribunal pode corrigir a pena. Se tem a ver com uma nulidade que ocorreu durante o procedimento, o tribunal pode anular o processo a partir daquele ato. Se tem a ver com a própria análise dos fatos, levando a uma mudança de condenação para absolvição, absolve-se o réu. É possível que se fale ainda em sentença condenatória contrária à evidência dos autos. Isso é um aspecto subjetivo, né? A evidência dos autos, ela é analisada pelo juiz e ele se convence de alguma forma. Então, vejam, quando você tem um conjunto probatório que não é 100% pró-condenação, né, e você tem lá alguns elementos que são no sentido de uma absolvição, se o juiz discorreu adequadamente na sentença, por que ele não dá importância para esses argumentos que poderiam levar à condenação? Porque ele despreza aquelas provas e valora as provas pela condenação, não é caso de revisão criminal.
né? Então, para a revisão criminal com decisão contrária à evidência dos autos, tem que ser muito evidente que a decisão contraria todo o conjunto probatório, né? Então, eu não posso, a pretexto de fazer uso da revisão criminal, dizer assim, o interrogatório é meio de prova e o réu negou a prática delitiva e o juiz ignorou, então a condenação é contrária à evidência dos autos, a não ser que o interrogatório seja a única prova. Se nós tivermos uma única prova e essa única prova não seja no sentido da condenação e o juiz mesmo assim condena, aí sim nós temos uma decisão contrária à evidência dos autos. Esse é, talvez, o mais sensível, o mais difícil de se emplacar, porque ele depende efetivamente de uma reanálise das provas, né? O tribunal vai ter que reavaliar aquele conjunto probatório que já foi avaliado pelo juiz e que já tem uma decisão transitada em julgado. Então, esse é o mais complexo de todos. O primeiro, decisão contrária ao texto expresso de lei, evidentemente que é algo objetivo. Você analisa lá a forma como a lei é interpretada e você utiliza-se daquilo. Se houver divergência em relação à interpretação da lei e o juiz adotar uma das interpretações, também não é caso de revisão, tá? Só será caso de revisão se de fato houver uma única interpretação e o juiz contrariar aquela interpretação. Aí sim é caso de revisão criminal. Então aqui eu repito o que eu disse para vocês antes. Nunca se deve deixar de lado um recurso cabível para optar por uma ação de impugnação pós-trânsito em julgado, porque é muito mais difícil você conseguir um resultado positivo numa ação de impugnação do que num recurso, até porque na ação de impugnação você tem que ter a prova pré-constituída, certo? Inciso 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Vejam, a falsidade de depoimentos, de exames ou de documentos, ela precisa estar demonstrada de maneira clara e evidente. Como isso seria possível? Muitas vezes, para usar a revisão criminal, é preciso recorrer ao judiciário para uma prova, por exemplo, pré-constituída. Então, você pode produzir uma prova antecipada lá na primeira instância, né? Vamos imaginar o seguinte, alguém que deu um depoimento que é crucial para a condenação, se arrepende de ter mentido no seu depoimento e se dispõe efetivamente a falar a verdade. Então, você pode propor, na primeira instância, uma produção antecipada de prova para fins de revisão criminal. Esse sujeito é chamado perante o judiciário, vai ser interrogado novamente sobre todos esses fatos, e aí ele vai dizer lá claramente que aquele depoimento dele foi um depoimento mentiroso, porque ele tinha uma intenção de proteger alguém ou de prejudicar alguém, ou seja lá qual seja o motivo, e aquilo vai ser encartado no pedido de revisão criminal para provar que aquele exame era falso. Tá certo? Assim será com exames e com documentos. Então, tudo isso depende de prova pré-constituída. Tá? Existe uma dúvida aqui, que é assim, e se já se sabe no momento do processo que esses depoimentos, que esses exames ou que esses documentos são falsos, e ainda assim o juiz faz uso deles? Se isso ocorrer, nós vamos estar, por exemplo, na hipótese de decisão contrária à evidência dos autos, né? Porque o juiz não pode fazer uso, de provas falsas, né? A única limitação na produção de provas no processo penal é justamente a ilicitude da prova, e a falsidade, evidentemente, é uma ilicitude, né? Então, descobre-se depois que um exame pericial que foi a causa da condenação tinha um vício qualquer, porque aquele reagente que foi utilizado, por exemplo, para testar que aquela substância era entorpecente, estava deteriorado e ele não tinha as propriedades necessárias e, portanto, o resultado daquele exame o resultado daquele exame é inválido. Nesse caso, você leva lá a comprovação disso e obtém a revisão criminal, tá certo? Então, é uma hipótese bem objetiva do item 2.
E, por fim, o item 3, inciso 3 do artigo 621, que diz que é cabível a revisão criminal quando, após a sentença, se descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Aqui existe uma consagração já de um posicionamento tanto doutrinário como jurisprudencial, no sentido de que essas novas provas, descobrirem novas provas, significa efetivamente que essas provas não estavam no processo no momento da decisão, não foram cotejadas. Então, elas não precisam necessariamente ser provas que foram produzidas após a sentença. Podem ser, por exemplo, documentos que já existiam, mas que não estavam em poder do acusado, né? Podem ser testemunhas que presenciaram o fato, mas que efetivamente não eram conhecidas. E aí um detalhe importante, eu não posso, por exemplo, arrolar as testemunhas que eu entendo adequadas no momento processual adequado, e depois, lá na frente, aquelas testemunhas não produziram a prova que eu pretendia, eu acabei condenado, transitou em julgado, e eu vou lá e digo, olha, tem uma outra testemunha presencial que pode produzir a prova da inocência. Nesse caso, eu só poderia fazer uso dessa prova se ficar evidenciado que essa testemunha era uma testemunha que ninguém sabia que existia no momento do processo. Compreendem? Eu não posso, por exemplo, falar assim, essas testemunhas aqui não deram certo, agora eu quero ouvir outras para ver o que dá. Né? Então, essa é uma situação interessante. Então, no caso dessas novas provas, né, nós temos essa situação. Uma questão que a doutrina muitas vezes coloca é se são novas provas, aquelas provas que já estavam encartadas nos autos, mas que não foram analisadas pelo juiz. Não é incomum que, ao sentenciar, muitas vezes o juiz deixe de valorar uma determinada prova, tá? Especificamente. Agora, para a gente concluir que aquela prova foi desconsiderada para efeito de uma revisão criminal, primeiro, tem que ficar evidente que o juiz não levou ela em consideração. E segundo, tem que ficar evidente que, ao se levar em consideração aquela prova, você necessariamente elimina as provas que foram usadas para condenação. Porque senão nós vamos cair naquela hipótese da reanálise do contexto fático, não é? Afinal de contas, uma condenação não precisa ser necessariamente fruto de um processo onde todas as provas incriminam o réu. Você pode ter provas no sentido contrário. O que vai transformar a decisão numa decisão mais ou menos robusta é a forma como o juiz fundamenta, é a forma como ele se convence e expõe esse convencimento na sentença. Então, não serve a revisão criminal para reanálise de provas. Eu tentei todos os recursos possíveis e não consegui. Vamos ver agora se na revisão criminal os desembargadores ou os ministros analisam esse quadro probatório de uma outra forma. Isso não é permitido, tá certo? Então, a ideia inicial são novas provas mesmo, novas provas que não foram analisadas, e se porventura não houve análise de provas, aí a gente vai estar nessa dúvida aí, decisão contrária à evidência dos autos ou é nova prova? Mas, de qualquer forma, tem que ficar muito claro que aquele fundamento serve para alterar o sentido da decisão. Então, por exemplo, um depoimento é falso, um exame ou um documento são comprovadamente falsos, mas há uma prova que não tem qualquer relação com essa falsidade que fundamenta a decisão condenatória. Então, não é caso de revisão. Tá? Então, a revisão ela serve para corrigir o erro judicial. E se você tem uma prova ilícita, mas você tem provas lícitas que sustentam a condenação, não se trata de erro judicial. Você vai simplesmente afastar essa prova ilícita do conjunto probatório dos autos. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Beleza, professor, tá tranquilo. Existe alguma jurisprudência ou algum caso em que a revisão criminal se aplica além do 621? Não, são estritamente esses casos, tá? Não tem qualquer possibilidade de estender esta
estas hipóteses. O que pode acontecer é que você encontre uma jurisprudência ou outra num determinado tribunal que dá uma amplitude maior a uma dessas hipóteses. Isso aí você pode encontrar. Como nós temos 27 tribunais, outros tantos tribunais regionais federais, depois os tribunais superiores, e todos eles com competência para revisão criminal, então você pode encontrar num tribunal qualquer aí uma jurisprudência que amplie, né, o sentido, por exemplo, do que se considera condenação contrária à evidência dos autos. Mas, necessariamente, a revisão criminal tem que estar fundamentada num desses incisos aqui do artigo 621. O que você vai ver na doutrina é que a ausência de enquadramento do pedido de revisão em uma dessas três hipóteses é caso de indeferimento liminar do pedido. Tá? Porque aí você estaria, de certa forma, tentando se valer da revisão criminal para um outro objetivo que não é o de corrigir o erro judiciário. Então, o Nutt, inclusive, fala bem disso. Ele diz assim, olha, a própria Constituição fala de erro judiciário, inclusive fala que ele deve ser indenizado. Mas a nossa lei processual penal estabeleceu em inúmeros clausos, né, em um rol taxativo, quais são as hipóteses em que você pode efetivamente fazer uso da revisão criminal. Perfeito, okay? Professor. Alguns recursos, a fase de investigação criminal, não há anulação da sentença, ou às vezes não admite nem recurso se há uma falha na fase de investigação criminal. No caso da revisão criminal, existe a possibilidade de uma falha que teve lá no processo de inquérito, que venha a ser discutido só no processo de segunda instância, sei lá, suponhamos que o advogado deixou passar, suponhamos que o inquérito foi assinado pela escrivã, por exemplo, de polícia, no momento do BO. Aí o advogado deixou passar e só no momento da segunda instância ele percebeu essa falha. Ele pode entrar com a revisão criminal para rever? Não, veja bem. O inquérito em si, ele não gera nulidade processual. Né? Quando a gente estuda inquérito, a gente diz o seguinte, o inquérito está sujeito a controle de legalidade. Né? O inquérito tem que ser conduzido nos termos da lei. Mas ele não gera nulidade. Por quê? Porque ele não é um procedimento em contraditório, não é processo. O inquérito é um procedimento administrativo inquisitivo. Então, no inquérito não existe nulidade. Os vícios do inquérito vão contaminar o processo na exata medida em que aqueles elementos são utilizados no processo. Então, vamos imaginar o seguinte, essa hipótese que você falou não vai ser caso de revisão criminal. Por exemplo, um erro lá na condução do inquérito, o delegado tem que presidir e não foi ele que presidiu. Por quê? Porque, necessariamente, tudo aquilo que foi produzido na fase de inquérito será submetido a contraditório judicial na fase de processo. Né? Se você observar o artigo 155 do Código de Processo Penal, você vai ver lá que diz o seguinte, o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo formar o seu convencimento exclusivamente com base em elementos colhidos do inquérito. Esse é o artigo 155. Significa dizer o seguinte, olha, o juiz até pode fazer menção na hora da sentença a algum elemento do inquérito, mas ele vai fazer isso para demonstrar que existe uma prova no processo, nunca condenar com base no inquérito. Então, se ele não pode condenar com base no inquérito, nós não temos uma condenação baseada no inquérito. Daí que um problema com o inquérito não vai necessariamente mudar a condenação. O que pode acontecer, na verdade? Você pode ter um problema com uma perícia que foi realizada, como, por exemplo, o exame de corpo de delito. E aí, embora ela tenha sido realizada durante o inquérito, ela vai ser utilizada como prova e vai ser submetida ao contraditório durante o processo. Então, ela vai aquela perícia que é feita lá no início, por exemplo, para constatar se uma determinada substância é entorpecente ou não, ela vai ser prova da materialidade. Mas, para ela ser utilizada pelo juiz no momento da condenação, durante o procedimento, o réu terá a oportunidade de submeter essa prova ao contraditório. Então, o que acontece eu posso usar uma falsidade da perícia que foi produzida na fase de inquérito como argumento para revisão criminal? Posso. Por quê?
Porque esta perícia é prova utilizada para condenação, inclusive é uma prova necessária para a comprovação da materialidade. Então, aí, nesse caso, está justificado. Mas não é porque ele foi produzido na fase de inquérito, mas porque ele foi utilizado como razão da condenação. Então, é isso que faz com que você possa questionar elementos do inquérito. Tá? Então, o que acontece de irregularidade no inquérito pode gerar, por exemplo, o trancamento de um inquérito policial. Mas isso não vai ter influência numa eventual condenação. Esses vícios e suas consequências precisam ser discutidas durante o processo. Tá? Uma coisa que é interessante nessa questão sua, e que eu acho que é oportuno pontuar, é o seguinte: quando se fala de exigência de contraditório, na verdade, se está falando na exigência de oportunidade de contraditório. Né? O juiz não pode obrigar o réu a exercer efetivamente o contraditório. Se o réu não quiser agir, se o advogado achar que não deve questionar a perícia, o juiz não pode obrigá-lo. Mas o juiz precisa dar oportunidade. Esta oportunidade, em tese, surge com a citação para a resposta à acusação. É no momento da resposta à acusação que eu vou questionar tudo aquilo que já existe no processo. Então, eu posso, sim, me voltar contra uma descoberta de que aquele laudo pericial, que aquele exame de corpo de delito é falso, sim, para efeito de revisão criminal, mas isso não vai estar ligado ao fato de ter sido produzido em inquérito, mas sim ao fato de que aquilo é a base da condenação. Tá? Então, o que é preciso ter em mente é o seguinte: o que eu preciso atacar e desfazer para obter uma revisão criminal é a base da condenação. Se a base da condenação é a aplicação errada da lei, eu vou com base no inciso 1 do artigo 621. Se a base da condenação é um depoimento, é um exame ou é um documento falso, eu vou com base no inciso 2 do artigo 621. Tá certo? E se é a descoberta de uma nova prova que não foi apreciada, eu vou com base no inciso 3. Mas eu preciso necessariamente fundamentar num desses 3 incisos e eu preciso necessariamente atacar todos os fundamentos da decisão condenatória. É exatamente aquilo que eu falei para vocês quando nós estudamos recursos especial e extraordinário. Né? Não adianta eu questionar um pontozinho lá que não é capaz de mudar a decisão, que os tribunais superiores não vão discutir. Eu preciso atacar exatamente o centro do comando condenatório. Né? Eu preciso, senão eu vou estar só andando em volta ali, mas não vou produzir o efeito necessário. Tá joia? Ótimo, professor. Muito bom. Obrigada. Imagina. Vejamos, então, as especificidades da revisão criminal. Primeiro, eu tenho aqui uma súmula do Supremo Tribunal Federal que confirma o que está escrito na Lei de Execução Penal, que é o seguinte: sentença condenatória transitada em julgado, competência para aplicação de lei mais benigna. Então, a súmula do STF diz: transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo da execução, das execuções, a aplicação da lei mais benigna. O que isso aqui implica? No caso de lei nova mais benéfica, não é necessária uma revisão criminal. Mas vai ser necessária uma revisão criminal, por exemplo, se o sujeito não estiver efetivamente cumprindo a pena, por algum motivo. Agora, se ele estiver cumprindo a pena, o próprio juiz da execução pode aplicar a lei nova. Então, você tem lá uma lei que retira uma qualificadora de um determinado crime. Todo mundo que está condenado, cumprindo pena por aquele crime, pode recorrer ao juiz da execução para que o juiz faça a correção da decisão. Retire a incidência daquela qualificadora naquela sentença condenatória. Tá? Então, essa é uma especificidade, porque muitas vezes não é necessário fazer uso da revisão criminal. Você pode fazer direto o pedido ao juiz da execução e ele vai intervir, seja com base na súmula do Supremo, seja com base na Lei de Execução Penal, no artigo 66, inciso 1. Está até repetido aqui no slide. Uma outra súmula importante, súmula 343 do STF, que diz o seguinte: não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei,
quando a decisão recidenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Eu já até disse isso para vocês, né? Se tem uma divergência a respeito da interpretação daquela lei e o juiz adotou uma das interpretações existentes, não se trata de revisão criminal. Agora, esta súmula aqui, ela é elaborada para ação rescisória cível, tanto que você está aqui, ação rescisória, né? No cível, chama-se ação rescisória, no penal, chama-se revisão criminal, mas ela é utilizada analogicamente como justificativa para o não recebimento de revisões criminais que buscam mudar a interpretação de uma decisão quando a interpretação ela é dúbia em tribunais, tá certo? Julgamento pelo tribunal do júri. Esta é talvez a questão mais polêmica da revisão criminal. Aqui nós temos também dois valores em jogo, né? Então, no tribunal do júri, existe a possibilidade de você recorrer com base em que a decisão foi manifestamente contrária à evidência dos autos. Essa é a hipótese de recurso de mérito da decisão condenatória no júri, tá? Então, esse pode ser um argumento para uma revisão criminal. Até aí, sem grandes problemas. A questão é o confronto que a doutrina e muitas vezes a jurisprudência faz entre o chamado princípio da soberania dos vereditos, que está lá na letra C do inciso 38 do artigo 5º da Constituição, né? E o poder que o tribunal tem de alterar diretamente a sentença. Por quê? Porque nós sabemos, por exemplo, que quando você recorre de uma decisão do tribunal do júri para a segunda instância, e a segunda instância entende que há fundamento no recurso, o que a segunda instância faz? Anula o júri, devolve o processo para a primeira instância para que outro julgamento seja feito, né? Ao passo que a revisão criminal, quando se trata de sentença transitada em julgado, o entendimento que acabou prevalecendo é de que o tribunal pode alterar diretamente a sentença do tribunal do júri. Então, aqui, o que prevaleceu é o entendimento de que, no confronto entre o princípio da soberania dos vereditos e a justiça, o valor da justiça, se tiver uma prova evidente de que aquela sentença está errada, o tribunal altera ela diretamente. Então, é algo um pouco estranho, porque numa ação autônoma de impugnação, através do meio extraordinário, permite-se que o tribunal faça o que sequer o tribunal de recurso ordinário pode fazer, que é alterar diretamente a sentença. Mas esse posicionamento é praticamente consolidado na jurisprudência. Tá? Então, se o tribunal entender que houve uma condenação pelo júri e, na verdade, devia ter havido uma absolvição, ele simplesmente absolve o sujeito a partir dali. Então, nesse caso, se a gente parar para pensar friamente, a decisão da revisão criminal é muito mais benéfica. Porém, repito, há sempre o risco de você sequer ter a revisão recebida, porque você precisa ter um fundamento muito forte com base num daqueles incisos do artigo 623, sob pena de não haver o recebimento da revisão criminal, ok? Provas comprovadamente falsas. A comprovação da falsidade deve instruir o pedido de revisão e a condenação deve ter sido fundamentada na prova falsa. Já adiantei isso aqui para vocês também. Se eu tiver que produzir judicialmente a comprovação da falsidade daquela prova, eu tenho que me antecipar e levar a prova falsa, a comprovação da falsidade, já instruindo o meu pedido, né? Eu não vou para o tribunal com pedido de revisão pedindo para ouvir novamente a testemunha para provar que o depoimento dela foi falso. Não, eu tenho que propor essa oitiva na instância inicial e levar essa prova pré-constituída, tá? E, evidentemente, que tem que haver uma correlação entre aquela prova que eu reputo falsa e a condenação, né? Se eu estou questionando uma prova, mas existem outros elementos, não é possível
fazer revisão. Eu me lembro de um caso prático, aí do núcleo de prática da UFMS, na época ainda era núcleo de prática jurídica, né? Hoje é escritório modelo de assistência judiciária. E houve uma situação em Três Lagoas, há muitos anos atrás, em que houve o sequestro, salvo engano, de 2 crianças. Então, foi um caso muito rumoroso em Três Lagoas. E uma das pessoas que havia sido condenada nesse sequestro vivia lá no núcleo de prática pedindo para que fosse feita uma revisão criminal em favor dele. Ele já tinha, inclusive, cumprido a pena, já estava em liberdade, né, salvo engano, e vivia lá, ele e a família dele, pedindo para que fosse feita uma revisão. E eles alegavam que o depoimento de uma das testemunhas devia ser desconsiderado porque depois de algum tempo se apurou que aquela testemunha não era mentalmente saudável. Só que a alegação que a gente sempre fazia é que haviam outras provas, que o fundamento da condenação não era exatamente aquele depoimento, ou ainda, não era só aquele depoimento. Então, não era caso de revisão criminal, né? E esse sujeito insistentemente comparecia ao núcleo. Eu mesmo conversei com ele umas 2 ou 3 vezes, tentando explicar isso. Nós aproveitamos esse caso para fazer um relatório explicando, né, um parecer explicando por que entendíamos que não era caso de revisão, mas ele insistia bastante nisso. Então, é um exemplo bem típico. Olha, descobriu-se que uma determinada prova pode ser considerada falsa. Só que você tem um outro rol de provas que está intacto. Então, você não abala aquela decisão com aquela prova, né? Agora, se você olhar a sentença e está assim, a materialidade está comprovada e a autoria se comprova pelo depoimento de fulano de tal. É a única prova que o juiz entendeu válida para comprovação de autoria. E aí, aquela prova é falsa, aí é o caso de revisão criminal. Ou, por exemplo, a materialidade está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito. E se comprova que esse exame é falso, aí é o caso de revisão criminal. Então, você tem que ter a comprovação que comprometa, que fira de morte o centro, o núcleo da decisão condenatória. Avançando. Questão da admissibilidade. Então, nós já falamos que nós tratamos ou de uma sentença, ou de um acordo condenatório transitado em julgado, ou de uma decisão absolutória imprópria, né? Possibilidade de segundo pedido de revisão criminal, reiteração do pedido, somente com fundamento diverso. Uma vez que uma revisão criminal foi indeferida, foi negado provimento ou foi indeferida liminarmente, eu só posso fazer um novo pedido se o fundamento for diverso, né? Eu não posso ficar reiterando esse pedido infinitamente. Existe uma situação que, se não fosse trágica, seria cômica, que é o fato de que muitas vezes o preso está cumprindo uma pena, muitas vezes uma pena longa, e ele não tem muito o que fazer. Então, ele pode, por exemplo, ficar redigindo petições e mais petições todo dia. Isso é algo que muitas vezes acontece. E como se trata de preso, via de regra, os tribunais têm por obrigação, seja no caso de um pedido de revisão, ou seja no caso de um habeas corpus, tem por obrigação instruir esse pedido. Tem que ter uma manifestação do tribunal a respeito disso, né? Então, você tem lá, e vem lá simplesmente, trata-se de reiteração pela 10ª vez de pedido já negado por esse tribunal. Isso, na prática, acontece muito. O sujeito escreve lá de próprio punho, ou alguém do próprio presídio que escreve, que eles chamam lá dos recursistas dos presídios, e o sujeito abarrota os tribunais com pedidos e mais pedidos. Naquela história, né, naquela velha máxima de que assim, o não eu já tenho. Quem sabe um dia isso se altera. Competência para a revisão criminal. Falamos lá no início, agora vamos voltar. Oi. O que é absolutória imprópria mesmo? Sentença absolutória imprópria é aquela que reconhece a inimputabilidade do acusado, né? A inimputabilidade está lá no artigo 26 do Código Penal, o sujeito que, ao tempo do fato, era incapaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. É o sujeito que não tem capacidade mental de
assumir a pena, de ser condenado pelo crime. Então, ele é absolvido porque ele é inimputável, mas a ele é submetido a uma medida de segurança por conta da periculosidade, né? Então, essa sentença absolutória imprópria, ela é comum em caso de crimes violentos, né? Em que o sujeito não tem capacidade de entendimento, mas é violento. Então, ele não vai ser submetido a uma pena, uma condenação, mas ele é submetido a uma medida de segurança. Ele é internado num manicômio penal para evitar que ele pratique outras condutas violentas. E aí ele fica sujeito à comprovação da cessação da periculosidade para poder ser colocado em liberdade. Então, essa é a sentença absolutória imprópria. Então, por que é uma sentença absolutória contra a qual pode-se interpor revisão criminal? Porque, apesar de absolutória, como a própria expressão sugere, imprópria, ela é uma sentença absolutória, mas que causa um gravame. Cerceia a liberdade do sujeito, então ela causa um prejuízo. Daí que, se houver um erro, ela pode ser revista, né? Não é porque o sujeito é inimputável que ele não tenha direito à justiça. Perfeito? Competência. A competência será do STF em caso de condenação proferida pelo próprio STF ou mantida pelo STF. Primeira coisa, né, nós sabemos que o STF é corte originária para o julgamento de ações penais, especialmente por conta de prerrogativa de função de algumas autoridades, como o presidente da República, senadores, deputados federais, né, ministros de Estado. Nesse caso, se a condenação é proferida pelo próprio Supremo, evidentemente que quem pode rever aquela situação é o próprio Supremo. Então, vamos imaginar lá aquelas decisões do mensalão, né, que foram proferidas lá no Supremo Tribunal Federal. Uma eventual revisão criminal contra aquelas decisões é de competência do Supremo. Ou ainda uma decisão mantida pelo Supremo. O que é uma decisão mantida pelo Supremo? É uma decisão que foi proferida nas instâncias inferiores, mas que chegou até o Supremo em grau de recurso, e o Supremo analisou o recurso e manteve a decisão. Porque se o Supremo simplesmente rejeitou o recurso, não se trata efetivamente de decisão mantida pelo Supremo, tá? Então, manter a decisão aqui significa discutir efetivamente a decisão. Então, é muito comum que os tribunais superiores, STF e STJ, rejeitem recursos, seja o extraordinário STF ou o especial STJ. E, nesse caso, eles não são corte competente para revisão criminal. Por quê? Porque eles não se manifestaram a respeito do mérito. E aí, nesse caso, vai ser a corte anterior. O STJ é a mesma circunstância. Decisão proferida pelo STJ, a competência é dele, tá? Se a decisão for mantida pelo STJ, apesar de que não está no texto aí, também a competência é dele, nos mesmos moldes. O STJ tem que ter se manifestado efetivamente acerca da manutenção daquela condenação. Ok? Tribunais regionais federais, condenação proferida por ele, seja em primeira instância, seja em segunda. TJs, os demais casos, quando a decisão é da primeira instância ou do próprio TJ, com exceção da Justiça Eleitoral e Militar, porque tem os tribunais próprios, né? Então, analisando a decisão, eu consigo definir quem é competente. A decisão foi proferida pelo juiz de primeira instância, o juiz da primeira vara criminal de Três Lagoas proferiu a condenação. O réu não recorreu, transitou em julgado. Descobriu uma prova nova. Vai para onde? TJMS. Outra hipótese, foi condenado ou foi absolvido na primeira instância e houve recurso da acusação ou da defesa e houve ou a confirmação da condenação ou a alteração de absolvido para condenado no Tribunal de Justiça. O competente é o próprio tribunal, mas numa escala hierárquica superior. Então, você tem lá uma Câmara que julgou, você vai ter um grupo de câmaras que vai julgar a revisão criminal, certo? Foi confirmada a decisão condenatória em segunda instância e houve recurso para o STJ. Se o STJ analisou esse recurso e confirmou a condenação, é ele o competente
para revisão criminal. O mesmo vale para o Supremo Tribunal Federal, certo? Então, você sempre vai pensar o seguinte: acima desse órgão que julgou, existe outro, ainda que seja dentro do mesmo tribunal, né? Existindo outro, é este competente. Processamento do pedido de revisão criminal. Então, nós dissemos lá de início que o Código de Processo Penal confere a possibilidade para pessoas que não têm capacidade postulatória, seja o réu, seja um procurador dele devidamente habilitado, seja ainda o cônjuge, o ascendente, o descendente ou irmão do réu, quando ele não puder agir, podem diretamente propor a revisão criminal. Cada vez mais se cristaliza o entendimento de que, se isso ocorrer, o tribunal deve nomear um defensor dativo para acompanhar esse pedido, sob pena de haver algum prejuízo irreparável por falta de alguém devidamente habilitado para oficiar naqueles autos, certo? Necessariamente, o pedido de revisão criminal deve conter a certidão de trânsito em julgado e a comprovação necessária de acordo com o fundamento. Se eu estou dizendo que trata-se de erro na aplicação da lei, eu vou fundamentar lá. O artigo diz isso, a interpretação jurisprudencial pacífica é essa, na sentença o juiz entendeu de outra forma. Se eu entendo que julgamento contrário à evidência dos autos, eu vou discutir lá todo o conjunto probatório, dizer, olha, todo esse conjunto está no sentido da absolvição, só que o juiz condenou. Se é uma prova falsa, eu vou ter que juntar a comprovação da falsidade, como eu disse, normalmente feita anteriormente, né, feita previamente. Se tem uma prova nova, eu vou levar essa prova nova para apreciação do tribunal. Uma questão: como o Código permite que o próprio condenado se valha do direito de petição e vá até o tribunal, muitas vezes o condenado não tem esse aparato todo. Então, daí que é necessário que haja nomeação de um defensor dativo, e é muito comum o que está aqui na letra C. O juiz, diante da carência de elementos, ele pede que os autos principais subam até o tribunal para que sejam apensados. E aqui, quando eu digo subam até o tribunal para ser apensados, nós estamos pensando com aquela ideia dos autos físicos, né? Na verdade, hoje, com o processo eletrônico, tudo é mais simples. De qualquer forma, ele pode se valer de todo o processado para que aquela revisão possa ser analisada da maneira mais adequada possível. Uma vez apresentada a inicial, e aí existe essa situação da possibilidade de nomeação de um defensor dativo, e aí o que acontece em relação ao processamento? Pode haver uma rejeição liminar pelo próprio presidente do tribunal, né? Então, vamos imaginar aquela hipótese que eu falei para vocês do preso que está lá e que cada semana ele envia para o tribunal um pedido de revisão, e esses pedidos são devolvidos e ele envia outro e assim sucessivamente. Então, vai chegar lá, alguém vai informar o presidente, olha, isso aqui já é o 12º pedido de revisão idêntico vindo dessa pessoa. Ele vai simplesmente rejeitar liminarmente sob o argumento de que trata-se de reiteração de pedido com os mesmos fundamentos e tudo mais. Um despacho liminar, tá certo? Dependendo do regimento interno de cada tribunal, pode ser que haja recurso contra essas decisões de rejeição liminar. E aí, aqui é aquilo que eu disse para vocês inicialmente. Se eu quero atuar no Mato Grosso do Sul, no Acre, em Rondônia, no Paraná, eu preciso conhecer o regimento interno do respectivo tribunal. Assim como se eu quero fazer concurso, né? Por isso que muitas vezes a ideia de fazer concurso, que concurso eu vou fazer? Eu vou fazer todos os concursos. Isso pode ser algo que complique a vida do candidato, porque você vai ter que se debruçar sobre certas particularidades que vão servir para uns concursos e para outros não, né? Então, aí vai depender, obviamente, do interesse de cada um. Então, o presidente do tribunal pode rejeitar liminarmente ou pode distribuir para um relator, né? Ele não viu ali motivo para rejeição liminar, ele distribui para o relator,
obviamente obedecendo aqueles critérios de competência que nós vimos, né? Então, o presidente vai saber se aquele pedido tem que ir para um grupo, tem que ir para uma turma, e assim sucessivamente. Nas mãos do relator, mantém-se a possibilidade de um indeferimento liminar, de uma rejeição liminar, porque ele vai analisar ali os fundamentos do pedido. Então, o que eu coloco aqui? Possibilidade de rejeição liminar do presidente e possibilidade de rejeição liminar pelo relator. Porque, a depender do regimento interno do tribunal, muitas vezes o presidente só recebe e encaminha, não faz análise de viabilidade. Em outros regimentos internos, permite-se que o presidente faça essa análise, mas vai ser sempre possível que haja a rejeição liminar, porque é uma ação com via de legitimidade e hipótese de cabimento bastante curta. Então, qualquer problema é passível de rejeição liminar. Como eu disse lá, quando o colega perguntou se era possível aumentar esse leque de hipóteses do 621, eu disse que não. Então, se os argumentos não estiverem de acordo com um daqueles 3 incisos, já vai ser liminarmente rejeitado, tá certo? Aí, se houver essa rejeição liminar pelo relator, ele faz aquilo que se convencionou chamar de recurso de ofício. Ele automaticamente submete à turma, ou à Câmara, ou ao grupo, para que confirme-se ou não a validade dessa rejeição liminar, tá certo? Então, existem tribunais que têm a previsão do recurso, né? Então, você pode ir lá e preparar esse recurso, apresentar razões, mas existe a imposição da realização do recurso de ofício, ou seja, a rejeição liminar necessariamente vai ser submetida aos demais julgadores. E aí, o que vai acontecer é que o relator vai colocar lá no papel as razões pelas quais ele entende que deve ser rejeitado liminarmente, e os outros desembargadores, ministros, vão analisar e dizer se concordam ou não. Se não concordarem, prossegue para julgamento a revisão criminal. Aí tem aquela hipótese do apensamento dos autos originais, né? Evidentemente que essa disposição tem muito cara, né, de que é feita pensado no processo físico, né? Porque, veja, o processo correu aí em Três Lagoas e não foi para o tribunal, ou mesmo que tenha ido, ele volta para a vara de origem, né? Para ser distribuído lá, para se expedir a guia de recolhimento, e ele fica arquivado na vara de origem. E chega o pedido lá no tribunal, o tribunal fazia o quê? Pedia a remessa dos autos para poder trabalhar com os autos principais. Por isso, essa previsão aí de apensamento dos autos originais. E, na sequência, quando não há rejeição liminar, abre-se vista ao MP para parecer em 10 dias. Existe uma certa discussão, vocês podem ver se que está aí entre parênteses, se custos legis ou não, um ponto de interrogação. Porque há quem sustente, me parece sem muita razão, que, na verdade, o MP seria uma parte na revisão criminal, porque ele é o titular da ação penal e, portanto, ele seria a parte interessada em manter uma condenação. De qualquer forma, prevalece o entendimento que não se trata de parte, porque parte faz resposta, contestação e não parecer, né? A figura do parecer é justamente a figura do custos legis. O que é o custos legis? É o fiscal da lei, é aquele que fiscaliza o cumprimento da lei. Então, o MP simplesmente faz um parecer, por exemplo, observando eventuais irregularidades que ele entenda que existe e até opinando, por exemplo, pelo deferimento ou indeferimento daquela revisão no que diz respeito ao seu mérito. Seguindo, uma vez com o parecer, ele faz um relatório em 10 dias também, abre vista para o revisor, esse revisor também vai fazer uma análise e determinar uma data de julgamento em plenário, ou grupo de câmaras, ou grupo de turmas, aí vai depender do regimento interno do tribunal, de que tribunal nós estamos falando. Então, a sequência é relator, abre vista para o MP, recebe de volta com o parecer do MP, faz um relatório, submete ao revisor, se o revisor concordar, ele simplesmente
designa a data de julgamento. Se ele discordar, ele faz o próprio relatório, né? E aí já está aberta a divergência, e isso vai a julgamento, né? O mais adequado aqui seria dizer o voto, né? Mas o código ainda fala, o código, por ser antigo, fala em relatório. O ideal seria que falasse em voto, porque são esses votos do revisor e do relator que serão analisados no julgamento. No dia do julgamento, nós podemos ter, se for procedente o pedido, a absolvição, a redução da pena e até a anulação do processo. Ou nós podemos ter o improvimento, né? A improcedência da revisão criminal, mantendo-se a condenação criminal. Questão da reformatio impejus, que é um princípio de recurso, vale também para o caso de revisão criminal, né? Não pode se reformar a decisão para piorar a situação do réu, e também vale aquela ideia da reformatio impejus indireta. Se o processo for anulado e voltar a correr e não tiver ocorrido a prescrição, numa nova sentença, o limite máximo, por exemplo, de condenação é aquele imposto na decisão inicial anulada, tá? A limitação vai existir, assim como acontece no caso de recursos ordinários, onde há anulação do processo. Seguindo, não cabem embargos infringentes e de nulidade em caso de empate prevalece a decisão favorável ao réu. Por se tratar de uma ação autônoma, não tem aquela hipótese dos embargos infringentes, né? Ou seja, uma decisão não unânime não permite a ampliação do rol para que se tente a reversão daquela decisão, e a lógica do indúbio pro réu, em caso de empate, prevalece a decisão favorável ao réu. Eu não sei se foi ontem ou antes de ontem, teve uma sentença proferida pelo Sérgio Moro, que foi anulada no STF, sob o argumento de que ele teria sido parcial por ter participado da colheita de provas. E a decisão se deu numa turma do STF, e como o Celso de Mello está afastado para tratamento de saúde, a decisão terminou empatada, e pelo empate favoreceu o réu, a decisão foi anulada, né? Então, essa é a regra geral do processo penal. Decisão empatada sempre beneficia o réu, porque o empate nada mais é do que a dúvida, e a dúvida é sempre analisada pro réu. Chegamos, então, à questão da indenização, né? Nós dissemos desde o início que a revisão criminal lida com a ideia de erro do judiciário, né? A previsão da revisão criminal é justamente permitir que, ainda que tenha ocorrido o trânsito em julgado, as partes possam, a defesa, né, possa se voltar contra aquela decisão para comprovar que houve um erro. Então, esse erro pode decorrer da interpretação equivocada do juiz, seja em relação aos artigos de lei, seja em relação às provas produzidas. Esse erro pode decorrer da utilização de uma prova falsa, e esse erro pode decorrer, né, de uma situação de uma prova que não foi apreciada. Então, o erro em si, ele tem que existir para que haja a possibilidade de revisão. E é permitido, com base no artigo 630 do Código de Processo Penal, que o requerente formule um pedido de indenização por eventuais prejuízos sofridos em virtude do erro do judiciário, né? Então, aqui, nós precisamos primeiro tratar da questão sob o ponto de vista do que se convencionou chamar erro formal e erro material. Erro formal, em tese, é toda circunstância em que há uma decisão e uma instância superior reverte aquela decisão. Então, o juiz da primeira instância condena, o tribunal entende que é caso de absolvição. O juiz absolve, o tribunal entende que é caso de condenação. O juiz prende preventivamente, o tribunal entende que não estão presentes os motivos para prisão preventiva. Então, esse é um erro formal, por quê? Porque ele foi corrigido. Se ele for corrigido, entende-se que a decisão estava equivocada. O que se chama, o que se nomeia erro material é aquele erro evidente, absurdo. Então, assim, é uma interpretação da lei
que não encontra respaldo em lugar nenhum. Saiu simplesmente da cabeça do juiz, porque ele quis interpretar daquela forma, né? Ou a análise da presença de prova para condenação, quando absolutamente não existe nenhuma prova. Então, seria o erro propriamente dito, né? Não aquele erro formal no sentido humano do termo. O juiz entendeu de uma forma, o tribunal entendeu de outra. Não significa, né, em última análise, que haja um erro. O erro pode ser do tribunal também. Eu me lembro que quando a gente falou de recursos no semestre passado, eu discutia com vocês aquela questão de que o fato de ser mais experiente, mais acostumado a julgamento, não significa necessariamente que o seu julgamento é melhor do que o de outra pessoa, né? Então, o erro formal existe sob o ponto de vista de que o próprio judiciário corrigiu aquilo. Agora, o erro material, ele vai além disso. E é esse erro, efetivamente, que comporta a indenização. Esse erro absurdo que poderia, até com certa facilidade, ter sido evitado. E aí eu coloco aí o inciso 75 do artigo 5º da Constituição, que prevê expressamente a obrigação do Estado de indenizar por erro, né, na esfera penal e por manter a pessoa presa por mais tempo do que deveria. Está expressamente previsto na Constituição a obrigatoriedade de indenização nesses casos. E, especificamente, em se tratando da revisão criminal, o pedido pode estar no próprio corpo da revisão, né? Então, lá fala-se em requerimento para concessão de uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Quem arcará com essa indenização será o ente público responsável pela condenação. Então, se for uma justiça estadual, o Estado responsável pela condenação arcará com a indenização. Se for a Justiça Federal ou um tribunal superior, a União arcará com essa indenização. E aí o artigo também estabelece hipóteses taxativas em que a indenização não será devida. Então, veja, se o erro ou injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder, não há indenização. Eu coloquei entre parênteses aqui, né? É constitucional isso? A maioria, quase que a unanimidade da doutrina e da jurisprudência, entende o seguinte: no caso aqui, por exemplo, da ocultação dolosa de prova, evidentemente que o sujeito não pode se beneficiar disso. Eu tenho a prova, não utilizo, e depois eu vou querer uma indenização pelo erro. Eu provoquei o erro. Mas no caso da confissão, por exemplo, tem-se entendido que não é possível impedir uma indenização pela confissão. Por quê? Porque a confissão não é prova absoluta, né? Então, nem sempre a confissão garante ao julgador a certeza para efeito da condenação, como costuma se dizer. Não é sempre. A confissão pode ser um elemento a robustecer o convencimento do juiz, mas não pode ser visto como um elemento absoluto. Então, é possível, ainda que em hipóteses mais trabalhosas, que mesmo tendo confessado, ele seja beneficiado com a reparação do erro. E a letra B, né, se a acusação houver sido meramente privada. Aqui é unânime também que isso é inconstitucional. Por quê? Porque o fato da ação ter iniciativa privada não retira a responsabilidade do Estado. Porque ainda que a acusação seja privada, a sentença vai ser sempre fruto da atividade estatal, né? Não é o privado que está condenando. Quem condenou indevidamente foi o Estado. Então, a iniciativa da ação não vai significar necessariamente que você tenha que relevar o erro do Estado.